Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos. É a reta final do mês de janeiro de 2025 e o capital gringo está de volta à Bolsa Brasileira, né? Então, ou é bravata, nós vamos falar sobre isso. Gerdau, mais um grande programa de recompra, tá? Aí um dos vários programas de recompra em aberto e encerrou-se na reta final agora de 2024, informação da Gerdau, e já iniciou outro, tá? Nesse início de 2025 por parte da Goal 4, tá? ISA Brasil, qual é a chance de dividendos extraordinários? Vamos falar sobre isso, tentar projetar esse cenário. Inclusive hoje nós tivemos o Faz-me Rir no Bolso, né? O dividendo, a primeira parcela, aliás, de 3 parcelas pagas aos acionistas de ISA Brasil. Vamos começar falando de mercado. Ontem nós tivemos a posse do Trump lá fora, um certo feriado, né? E um clima de otimismo nos mercados no geral, uma certa queda nos títulos da dívida americana e também uma certa alta nos criptoativos, até mesmo criado agora um meme coin com o nome do Trump, né? Através da Solana e tudo mais. Porém, muito cuidado, tá, pessoal? Esse mesmo tipo de ativo que na verdade, né, um meme ali por trás, é muito fácil de você ganhar num certo momento. A devolução disso através de prejuízo é muito mais rápido do que o imaginado, tá? O que sobrou de fato, né? As questões de taxações em relação a outros países, hoje, né, já repercutiu essa questão de nós termos taxações para o México e para o Brasil. No caso do Brasil, fica muito aquela questão, poxa, os BRICS, né? Nós somos um dos componentes chefes aí dos BRICS, junto com a Índia e a China, que poderia impactar fortemente. Então, nós tivemos hoje Banco do Brasil acima dos 25 novamente. Eu vou falar que ainda hoje, Banco do Brasil ainda seria uma boa alternativa em meio a tantos papéis aí com sujeira nos seus balanços e que não entregam um grande lucro, com também alta na taxa de juros, bem provável na semana que vem. Banco do Brasil ainda prevaleceria em certo meandro de proventos e alta no médio prazo. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas possibilidades. CMI nos 5,23, Goal 4 nos 9,99, próximo dos 10 novamente, e Vale, um dos ativos aí que ainda permaneceram lateralizados, né, por mais saúde 52 e 54, ainda abaixo dos 55, Caixa Seguridade nos 14 e 58, e Engie Brasil nos 34, nos 35, ontem chegou a negociar abaixo dos 35, nos 34, tá? Em relação a alguns metais, né, vamos começar falando do petróleo, porque está sendo divulgado que, né, há um deságio, né, em relação à gasolina praticado pela venda por parte da Petrobras, na casa aí de no mínimo 14%, né? E lá fora o petróleo Brent hoje queda de 1,44%, enquanto, né, que nós tivemos soja em alta 2% e também níquel em alta de mais de 7%. Isso é importante, além do aço em 1,23%, pensando em tanto em Gerdau como também em Vale, tá? Aqui, o que chamou a atenção recente? Estrangeiros injetaram 6,5 bilhões na B3 em um único dia, maior aporte em pelo menos 13 anos. Porém, cuidado com a pegadinha, tá? Se você lê apenas o título da notícia, você não consegue as outras informações. Venda da posição acionária da Cosan na Vale 3 atingiu maior aí recursos de gringos para a Bolsa Brasileira, tá? Então, esse foi o maior aporte dos gringos desde 2012, é o maior número. Fiz uma pequena tabelinha aqui, o fluxo de estrangeiros, 700 milhões acumulados, né, em injeção de recursos. Movimentação, compras institucionais, 1,88 bilhões nesse pregão. Injeção das pessoas físicas, 397 milhões, sendo o volume financeiro apenas na Vale 11,5 bilhões, né? E o Ibovespa total em 24,6, quase que a metade injetado aí, né, na Vale através da compra. Ou seja, se tinha a Cosan vendendo de um lado, tinha os bancos através dos bancos gringos, né, os gringos comprando do outro lado, tá? Então, acumulando 7,9 bilhões aí de fluxo ainda negativo, tá? Sendo 55% em apetite estrangeiro no volume da B3, tá? Então,
muito cuidado, porque nós temos ainda perspectiva de juros altos lá fora, não há nenhuma mudança nesse cenário, e o fiscal ainda aqui, né, chama a atenção essa discussão de fiscal brasileiro ou não, e, né, também nenhuma sinalização de mudança em relação à perspectiva nacional. Então, muito cuidado para não cair no curto prazo nesse fator, né? Em relação à Vale, vamos continuando com o ativo interessante, tá? Se você pegar a questão, né, de ter uma junção ali entre a BHP, né, e uma outra grande também do segmento, a Vale ela poderia sentir um pouco em relação à jurisdição inglesa, né, sobre britânica, em relação aos fatores que ocorreram aqui no país acerca das barragens, né, que romperam em Mariana. E isso ainda poderia fazer preço em relação à BHP. Mas, pensando em crescimento, você vê que a Vale ela entrega crescimento frente à mediana do setor, né? Crescimento de receita de 2%, pensando nos últimos anos versus a mediana aí do setor de 0,55%, né? E se olhar em 5 anos da Vale, dá 12% a mediana de crescimento por receita, do EBITDA também de 14%. Se você olhar também crescimento em investimentos, né? Mais de 19% em mediana nos últimos anos, 5 anos, né? Se pegar o ROI também, da média aí de crescimento de 8% ao ano nos últimos 5 anos. Então, é um ativo de muita qualidade para acompanhar de perto e que, quando, né, tivermos uma mudança de cenário, pode trazer uma geração de valor e renda para os seus acionistas, tá? Sobre a ISA Energia, ISA Brasil, ISA E4 nos 2307, nós tivemos uma reportagem muito boa falando, né, sobre essa perspectiva de talvez a ISA Brasil ter um dividendo extraordinário pensando em 2025. Lembrando que é um processo aí de mais de 2 décadas que hoje está, né, no Superior Tribunal de Justiça, uma ação judicial que trata, segundo a ISA Energia, da previdência de antigos funcionários da CESP, né, ou antiga CETEP, no qual a CETEP fazia parte, a ISA CETEP fazia parte, né, e ela cobra deixar de pagar esse benefício e receber uma indenização do Estado de São Paulo. Lembrando que a cada ano, né, chega a 200 milhões de reais o volume que a ISA Energia tem que provisionar para em recebíveis, né, chegando aí a 2,5 bilhões. Aí eu fiz um cenário aqui de consideração, 2,5 bilhões, né, podendo ser liberados em média por ano. Isso daria aí 2,5 bilhões no total, 200 milhões por ano em média. Isso daria aí em acréscimo por ação 2,06, considerando a distribuição de 50% disso nos próximos anos, tá? E considerando que fosse distribuído 100%, acho que muito difícil disso acontecer, primeiro de uma vez só, segundo que fosse distribuído 100% disso, tá? Cerca de 4,12 por ação bruto, nós teríamos impostos ainda a considerar, é mais aqui uma consideração de expectativa, mas, né, lembrando que hoje, né, para 2025, a ISA Brasil ela deve ter aí um investimento na ordem de 3 bilhões só em concessões, tá? Pensando agora nesse ano de 2025, e mesmo que ela consiga, né, esse valor extraordinário, não recorrente, mesmo assim, dificilmente se tornaria dividendos, tá? Até porque esse valor não seria recebido de uma vez só, ou uma grande parcela de uma vez só, sendo boa parte indenizado no médio e longo prazo. Por exemplo, isso daria aí um retorno potencial, como eu já falei, na casa aí de 2,6 por ação, pensando em dividendos, distribuição da metade disso no médio e longo prazo. Então, não adianta olhar apenas com esse olhar aí de dividendo extraordinário, mas é importante, né? É um detalhe para quem tem o ativo pensando no longo prazo. Agora, sobre a Gerdau, vamos falar da Hold, né? A metalúrgica Gerdau. Ela informou hoje que vem recomprando, na verdade, as suas ações, recomprou 33 milhões de ações no seu último programa de recompra de ações no preço de 10,65 por ação. E já abriu outro com a intenção aí de até 6 milhões de ações preferenciais a partir do dia 22. Claramente não irão informar um preço, né? Mas hoje o ativo negocia abaixo dos R$ 10, ou seja, um ótimo sinal para quem, né, olha o ativo de perto, que é o meu caso,
pensando em dividendos trimestrais em médio e longo prazo, tá? Então aí é mais uma daquelas empresas que tem um grande programa de recompra de ações, demonstrando a sua parte, né, interessada nesse momento de queda de mercado, até porque sai mais barato cancelar essas ações, na hora do pagamento do dividendo por ação fica menor a fatia a ser distribuída e o dividendo por ação fica maior, né? É uma das manobras aí, porque você não tem o pagamento de imposto de rendas, né, retido na fonte na hora da recompra dessas ações, tem o cancelamento ali e um aumento residual no dividendo por ação pago sem, né, um aumento no imposto pago perante esses proventos, tá? E Banco do Brasil, nos 25,63, 5% de queda, pensando nos últimos meses, se pegar do início de janeiro para cá, né, dia 2 para cá, 7% de alta, mas ainda é um cenário muito ainda diferente do que aquilo que Banco do Brasil pode nos entregar. Pensando ali num ROI de 20%, né, hoje um preço justo com PL na casa aí de 5 vezes, nós estaríamos falando de Banco do Brasil nos 32, nos 29, né? Se negociar nos 29 até o final de 2025, estaria ali com o PL na casa ainda dos 4 vezes, num ROI de 20%, e também, né? E também com cerca aí de, na média de 8 a 9% de no mínimo de dividendos, tá? Então, esse é um cenário, é importante lembrar que são cenários que, se você tiver um momento mais pessimista, na ordem de 18%, por exemplo, de ROI, né, nós estaríamos falando aí de Banco do Brasil, quem sabe nos 23, né, com um PL na casa de 3,5 vezes e um dividendo na casa aí de no mínimo 8%. Seria um número razoável, ou 7,5%, 7,9% para quem compra pensando no médio e longo prazo. No mais, pessoal, esse é o vídeo não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal e também, né, para alcançarmos mais investidores. Desejo a todos aí um excelente fim de dia, né, e bons aportes. Até o próximo. Valeu demais.